Bom, então chegamos ao final do nosso curso de prescrição. Essa aula agora que nós vamos dar é a aula 3 de prescrição, um assunto extremamente importante. Queria agradecer a presença de todos, apesar da chuva e da greve de ônibus. E vamos então começar a nossa aula de prescrição. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então vamos lá. Causas suspensivas da PPP. Bom, nós vimos na aula passada, na aula de prescrição 2, as causas interruptivas, né? E agora nós vamos ver as causas suspensivas. Professor Franklin, qual a diferença das causas interruptivas para as causas suspensivas? Bom, o próprio nome já diz, a interruptiva você conta do zero, a suspensiva ela suspende e você continua contando do tempo em que faltava. Então, se já decorreu um ano de prescrição, aconteceu uma causa suspensiva, o ano que foi contado ele continua, aí você conta 2, 3, 4. Diferente da causa interruptiva em que você zera para contar tudo de novo. Então, vamos ver então que são causas suspensivas da PPP, né? São aquelas que sustam o prazo prescricional, fazendo com que volte a correr pelo tempo que faltava. Então elas só sustam. Quais são elas? Suspensão do processo até que se decida em uma outra questão prejudicial. Nós vamos aqui usar um exemplo muito interessante, que foi um exemplo verídico. Quando eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, existia um senhor que se chamava Miguel. A gente chamava ele de Miguel da Selva. O senhor Miguel, ele se casou com uma senhora, agora nossa gloriosa amiga da Polícia Civil vai prestar atenção nessa história, em Castanhal. Casou-se normalmente, teve 2 filhas. O relacionamento não deu mais certo, ele pegou, se separou dela, né? E foi para São Sebastião da Boa Vista. Lá em São Sebastião da Boa Vista, ele se engraçou com uma outra senhora, então resolveu se casar com essa outra senhora e se casou com essa outra senhora, sendo casado com a mulher anterior. Bom, quem casa já sendo casado comete que crime? Bigamia. Muito bem. Então, no decorrer da história, ele ainda já tinha a primeira mulher em Castanhal, a segunda mulher em São Sebastião, se envolve com a Rita Lee. Rita Lee era uma moça de 16 anos, cheirando a leite, que ia se encontrar com ele dentro da concessionária de energia elétrica. E lá eles mantinham um relacionamento ectópico e tópico, né? E ele agradava a Rita Lee dando calças da Zumbi, tênis da Nike, essas coisas, né? Deus te leve. Essas coisas assim interessantes. Bom, a segunda mulher descobre o problema dele com a Rita Lee. E as filhas dele do primeiro casamento vão para São Sebastião da Boa Vista e descobrem que ele estava casado com outra mulher e lá tinha 2 filhas que eram meia-irmãs delas. Ela liga: mamãe, olha, eu descobri onde papai está. Papai está vivo, bem, está em São Sebastião, está casado com outra mulher e ainda tem uma amante chamada Rita Lee. Bom, para vocês entenderem o que é questão prejudicial, o promotor ofereceu denúncia contra ele, né, por crime de bigamia, e ele arguiu uma questão prejudicial. Que foi a questão que o senhor Miguel da Selva arguiu? Que o primeiro casamento dele tinha sido nulo de pleno direito e que ele tinha pedido anulação do primeiro casamento. Raciocine comigo, você que está aí no cantinho, prestando atenção, bem atenta. Se ele consegue anular o primeiro casamento não tem validade, portanto, esse segundo casamento seria válido, ele não seria bígamo, vocês estão entendendo? Então isso é uma questão prejudicial.
Questão prejudicial é aquela cuja solução implica num pré-julgamento da causa, seja prejudicialidade obrigatória, seja facultativa, sempre suspenderá o lapso prescricional. Enquanto o juiz de Castanhal aprecia a anulação do primeiro casamento do seu Miguel da Selpa, o processo criminal em São Sebastião da Boa Vista por bigamia fica suspenso a prescrição. Se o juiz de Castanhal descobre, que decide que o primeiro casamento é nulo, ele se livra do processo de bigamia lá em São Sebastião. Se o juiz de Castanhal diz não, o primeiro casamento é válido, ele vai ser processado pela bigamia. Pelo que eu sei da história, aconteceu tudo de ruim na vida do seu Miguel. O juiz de Castanhal considerou o casamento válido. A primeira mulher descobre que ele tinha a segunda descobre que ele tinha a primeira mulher, e as duas descobrem que ele tinha uma amante chamada Rita Lee. Ele, apavorado com toda essa confusão na vida dele, já andava ruim do coração, tomando muito remédio para disfunção erétil, e morre de ataque cardíaco. Essa foi a história do seu Miguel da Selpa, e foi uma história verídica. Está aí um exemplo de questão prejudicial, tá? Então, oi? O quê? Bom garoto, ele é um muito trabalhador, né? Trabalhar com ele está muito matado. Sim, vamos. Enquanto o réu cumpre pena no estrangeiro, outra causa suspensiva da prescrição. Com o advento da reforma da parte geral do Código Penal, através da Lei 7.209, de 11 de 7 de 84, as duas causas suspensivas citadas foram mantidas e ainda foi criada mais uma, a saber, qual foi? Enquanto o réu cumpre a pena no estrangeiro. O que é que diz o parágrafo 1? Depois de passar em julgada a sentença condenatória, a prescrição corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. A prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, enquanto ele estiver preso no estrangeiro, cumprindo pena no estrangeiro, a prescrição aqui está suspensa. Veja, começou a contar o processo do crime de bigamia, ele arguiu essa questão prejudicial, suspendeu o segundo processo. Começou a contar o processo por algum crime, ele é condenado e começar a cumprir pena no estrangeiro, como aquele caso daquele cidadão do Banco do Brasil, que foi condenado no caso do mensalão e foi para a Itália, descobrindo que ele falsificou a própria certidão de óbito do irmão. Então ele está cumprindo pena na Itália. Enquanto ele está cumprindo pena na Itália, o processo dele aqui do mensalão, a prescrição não está correndo não, ela está suspensa. Ele não está cumprindo pena no estrangeiro? Então, quando ele está cumprindo pena no estrangeiro, a prescrição aqui fica suspensa. Bom, enquanto o réu cumpre pena no estrangeiro, essas causas de suspensão do processo do Código Penal, ou seja, questões e processos incidentes, questões prejudiciais e cumprimento da pena no estrangeiro, não foram mais alteradas até os dias de hoje. No tocante às causas de suspensão da prescrição introduzidas pela Lei 9.271, elas derivam do preceito exposto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ratificado pelo Decreto-Lei 678 de 92, que assegura a citação pessoal como exigência do devido processo legal. Então, senhores, mesmo ele cumprindo pena no estrangeiro, para que ele possa responder um processo legal aqui no Brasil, ele tem que ser citado pessoalmente lá onde ele estiver, no estrangeiro. E só a partir da citação válida e do recebimento, ele apresentar a sua defesa e o juiz receber aquela denúncia, é que começa a correr o processo contra ele. O que eu quero dizer para vocês é que se a pessoa está cumprindo pena no estrangeiro, na Itália, nos Estados Unidos, na China, na Noruega, na Nova Zelândia, não interessa, é estrangeiro e está cumprindo pena, enquanto ele estiver cumprindo pena lá, o processo que ele responde aqui fica suspenso, tá? Beleza pura? Eu não vou entrar aqui no mérito
da questão dos direitos humanos, né? Mas nós sabemos que aquelas convenções que são aprovadas por fórum qualificado no Congresso Nacional têm força de norma constitucional. As outras que não foram aprovadas mediante quórum qualificado têm força de lei. Então as convenções de direitos humanos que foram ratificadas por quórum qualificado no Congresso Nacional têm força de norma constitucional. E as demais que não foram ratificadas têm força de lei ordinária. Ok? Enquanto o réu cumpre pena no estrangeiro. Assim, além das causas de suspensão da prescrição que serão estudadas nesta aula, existem aquelas previstas no Código Penal supracitadas, bem como nos artigos 89, parágrafo 6º da Lei 9.099. Essa aqui nós vamos vê-la. O artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099, é a suspensão do processo, que também é uma causa suspensiva da prescrição, tá? E artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos lá, vamos para outra causa. Então nós já temos aí a questão prejudicial, por exemplo, o seu Miguel da Selva. Se vocês esquecerem no dia da prova da OAB de concurso público, vocês lembram do seu Miguel da Selva, que entrou com uma questão prejudicial, ou seja, no juízo civil arguindo a nulidade do casamento dele, tá bom? Outra questão aqui é indeferimento da licença para processar parlamentar ou ausência de deliberação a respeito, que é o artigo 53, parágrafo 2º da CF. Enquanto não terminar o mandato do parlamentar ou enquanto não houver deliberação a respeito de concessão da licença, a prescrição fica suspensa. Professor, quer dizer o seguinte: e se eu tiver um senador, um deputado federal, um deputado estadual, foi eleito e está trabalhando nessa legislatura, se ele responde um processo criminal, nós estamos falando de direito penal, processo criminal, ele vai ter a seguinte situação: se for indeferida a licença para processar o parlamentar, né? Então o Supremo Tribunal Federal manda um pedido de licença para que aquele parlamentar seja processado. A Câmara ou o Senado podem deferir ou indeferir. Se for indeferido, aquele processo do parlamentar fica suspenso enquanto ele estiver cumprindo a legislatura dele. No caso dos deputados, 4 anos, e no caso dos senadores, 8 anos. Então, a prescrição, gente, ela está suspensa. Professor, eu pensava que era diferente, eu pensava que o parlamentar entrava, né, não respondia o processo e a prescrição continuava correndo. Não, senhor. Tanto no que tange à esfera penal, quanto no que tange aos processos de improbidade administrativa e até reparação do cível, eles ficam suspensos até que ele não seja mais eleito, não esteja mais no cargo de senador ou deputado, e consequentemente, quando ele perder o cargo público, ele volta a responder aquele processo. Então, a falta o indeferimento da licença para processar parlamentar ou a ausência de deliberação a respeito, simplesmente o Congresso não delibera, dando autorização para que o Supremo possa processar aquele deputado e aquele senador. Enquanto aquele deputado está sendo processado, enquanto aquele senador está sendo processado, o processo dele fica suspenso. Eu acho que alguém já sabia disso aqui, não já? Nunca ouviram falar nisso? Enquanto você sabia, é uma coisa que é bem lógica. Enquanto ele está respondendo o processo, por ele estar exercendo um munus público, como deputado, como senador, o processo dele fica suspenso e a prescrição fica suspensa até que ele perca o cargo público e, consequentemente, volte a responder o processo e, consequentemente, a prescrição vai voltar a correr. Bom, e aí eu coloco aqui no indeferimento da licença para processar parlamentar uma jurisprudência. Supremo, inquérito
Inquérito 457 do Distrito Federal, imunidade parlamentar. Vamos ler com calma, hein? Suspensão da prescrição na hipótese de indeferimento da licença para o processo ou de ausência de deliberação a respeito. Termo inicial. O despacho de solicitação da licença e consequente sobrestamento do feito. Então, na hora em que o Supremo ou o STJ deu aquele despacho pedindo a licença para que aquele parlamentar fosse processado, e não há licença, aquele despacho é o termo inicial, tá? Da suspensão da prescrição. A suspensão da prescrição da pretensão punitiva contra parlamentar determinada pelo artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, para as hipóteses de indeferimento da licença para o processo ou de ausência de deliberação. Repito, tanto o Congresso, a Câmara ou o Senado podem simplesmente indeferir, ou tanto eles podem ficar em silêncio, não se manifestar. Tanto ele pode indeferir, não vamos deixar com que aquele parlamentar seja processado, porque o cargo que ele exerce é importante. Ou ele pode simplesmente se calar, não dizer nada. Então, ou ausência de deliberação a respeito, não tem o caráter de sanção. Resulta unicamente, como é da natureza do Instituto, do consequente empecilho ao exercício da jurisdição, e se manifesta desde quando se faça necessário paralisar o procedimento e aguardar a deliberação. Então, eles, na verdade, eles colocam empecilho ao julgamento do processo, ao trâmite normal do processo, porque a Câmara ou o Senado não aceitou, não deliberou, não autorizou que aquele seu membro, deputado ou senador, fosse processado. E isso é um empecilho à jurisdição. A jurisdição não pode seguir enquanto ele for deputado, enquanto ele for senador e não tiver a licença, tá? Então, paralisar o procedimento e aguardar a deliberação do parlamento, ou no caso de deliberação negativa, quando o Congresso Nacional nega o pedido para que aquele parlamentar seja processado, o término com o fim do mandato da imunidade processual do acusado e, consequentemente, claro, nós sabemos que o término da imunidade parlamentar ocorre quando o deputado ou senador perde o mandato. Ele foi candidato à reeleição, não ganhou. Não ganhando a eleição, ele volta para a mesma situação anterior, não é isso? Então, da imunidade, o término com o fim do mandato da imunidade processual do acusado, consequentemente, o termo inicial da suspensão da prescrição e o momento em que, reconhecendo a necessária, o relator determina a solicitação da licença com o consequente sobrestamento do feito. Na hora em que o relator deu o despacho, começa o termo inicial, suspendeu a prescrição. Na hora em que o deputado não foi eleito, perdeu o mandato dele, voltou ao status quo de cidadão comum, entre aspas, ele volta a correr o prazo prescricional. Deu para entender isso? Tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Professor, é o caso do Jader Barbalho? É o caso de várias pessoas, inclusive ele, né? Há vários deputados e senadores que são processados e que não respondem o processo enquanto estiverem exercendo o cargo. Bom, durante a suspensão condicional do processo, artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099. Gente, vamos lá. O que é suspensão do processo? Vamos fazer um esquemazinho aqui. Suspensão do processo, ela está prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95. Ela é um instituto que está previsto na Lei do Juizado Especial Criminal, né, juizado de pequenas causas,
mas ele se aplica a crimes de médio potencial ofensivo. Professor Franklin, o que é crime de médio potencial ofensivo? É aquele cuja pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1 ano. Toda vez que eu tiver um crime cuja pena máxima seja superior a 2 anos, mas a pena mínima não seja inferior a 1 ano, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deve fazer a proposta de suspensão do processo. E há quem entenda que na ação penal privada, ao oferecer a denúncia, o particular também propõe a suspensão do processo. Diga. A pena mínima não pode ser superior ou inferior ao ano? Ela não pode ser superior a 1 ano. Por exemplo, um crime, deixa eu ver, veja um crime aí que a pena seja de 1 a 3 anos, a pena máxima, pena mínima, né? A pena seja de 1 a 3 anos, qualquer um crime aí, veja aí. Você veja que aqui a pena máxima é superior a 2 anos e a pena mínima não é superior a 1 ano, tá? Ela é até 1 ano, certo? Esse crime aqui, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, tem que oferecer junto com a proposta de suspensão do processo. Bom, nós não vamos entrar aqui no mérito, porque não é lei, não é uma lei, uma aula de juizados especiais. Na aula de juizados especiais, você encontra mais detalhes sobre a transação penal, a composição civil e a suspensão do processo. Mas, evidentemente, que nós vamos logo aprender que em alguns crimes não cabe suspensão do processo. Por exemplo, os crimes da nossa Lei Maria da Penha, né? Não cabe suspensão do processo na Lei Maria da Penha por expressa disposição da própria Lei Maria da Penha. Muito embora existe uma tendência de que haja uma reforma permitindo que no futuro se haja a possibilidade de suspensão do processo na Lei Maria da Penha, o que facilitaria o julgamento dos processos. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, professor Franklin, então qualquer pessoa pode ter direito à suspensão do processo? Não, não é qualquer pessoa. A pessoa tem que ter, vamos dizer assim, ele tem direito à suspensão do processo se ele preencher os requisitos legais. E quais são esses requisitos, professor? Vamos lá. O primeiro requisito é esse, é o requisito objetivo, né? O crime de médio potencial ofensivo, pena máxima não superior a 2 anos, pena mínima não superior a 1 ano. O segundo requisito que eu poderia colocar, vamos colocar aqui do lado, é que no requisito B, ele tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis. Ele não pode ser reincidente em crime doloso. Há quem entenda que ele não pode ter praticado o crime com violência ou grave ameaça, indicativo de periculosidade, e ele não pode ter sido beneficiado anteriormente com outra suspensão do processo. Então, se ele tiver circunstâncias judiciais favoráveis, não for reincidente, não tiver praticado crime com violência ou grave ameaça, e não for beneficiado por outra suspensão, e aquele crime
tiver uma pena máxima superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1 ano, ele pode ter direito à suspensão do processo. E em que consiste, professor Franklin, a suspensão do processo? Consiste em que aquele processo, como o próprio nome diz, ele fica suspenso. Então aquele processo fica suspenso o prazo prescricional, e ele vai ser submetido a várias condições. Quais são as condições, professor Franklin? Vamos lá. Comparecimento ao juízo para informar suas atividades, não são isentados da culpa sem autorização judicial, né? Ele não pode, algumas situações ele não pode andar armado, algumas situações, no caso, ele não pode estar próximo da vítima. Alguns juízes estipulam não poderá frequentar bares, né? Casas de dançantes, dançarás, né? Então aí eu tenho as condições. E uma das condições mais importantes da suspensão do processo, ele tem que indenizar a vítima. Então, professor, vamos lá, o senhor pode nos dizer aqui, ó, as condições? Vamos lá. Vamos botar aqui, por exemplo, não se ausentar do distrito da culpa. Só uma, só para ilustrar. Comparecer semanalmente ou mensalmente para informar suas atividades. E o juiz pode estipular várias situações assim, e ele tem sempre que reparar o dano, né? Dano, né? Causado, né? Reparar o dano. E pode colocar não andar armado. Ele pode colocar aqui não ingerir bebida alcoólica, e assim vai. Tranquilo, né? Entenderam que a suspensão? Agora, maiores detalhes na nossa aula de juizados especiais. Então, o que aqui eu quero mostrar é que durante a suspensão condicional do processo, que esse instituto aqui não corre, a prescrição fica suspensa. Então vamos lá. STJ, recurso ordinário em habeas corpus, RHC 33.825, Paraná 2012. Recurso ordinário em habeas corpus, processual penal. Suspensão condicional do processo, fixação como condição especial de prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, possibilidade. Aqui, senhores, aqui o juiz, quando estipulou a suspensão do processo, disse: olha, eu vou te dar a suspensão do processo, mas você vai ter que prestar serviço à comunidade. Aí a pergunta é: isso pode? O STJ foi instado a se manifestar se podia ou não, e ele assim se manifestou. Olha aqui: fixação como condição especial de prestação de serviço à comunidade ou prestação pecuniária. O que é prestação pecuniária? Nós já vimos, é uma pena restritiva de direito que consiste no pagamento que o acusado faz à vítima. É uma espécie de indenização que ele faz para a vítima. Então pode isso na suspensão? Vamos ver o que o STJ falou. Possibilidade. Inteligência do artigo 89, parágrafo 2º da Lei 9.099, precedente recurso desprovido. O cara recorreu para reclamar: epa, mas o juiz, poxa, me deu suspensão do processo, quer que eu preste serviço à comunidade e quer que eu pague a vítima uma prestação pecuniária. E o STJ disse: não, senhor, o senhor, não é porque o seu processo está suspenso, o senhor fica isento da suspensão do processo com prestação de serviço à comunidade e com prestação pecuniária para a vítima. Beleza pura? Tranquilos? Então, suspensão do processo é uma causa suspensiva da prescrição. Bom, continuando. Réu revel citado por edital que não tenha defensor constituído.